Oi pessoal, é o Wilson Castro da Igreja Chuva Seroja, novamente com vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre Josué e Calebe, mas antes eu gostaria de ler um trecho do profeta Malaquias, onde ele vai nos apresentar dois grupos de pessoas que estão conversando entre si. Malaquias capítulo 3, começando no versículo 13, depois pulando para o versículo 16. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Esse é o primeiro grupo. Daí tem um segundo grupo. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Veja bem, são dois grupos conversando. O primeiro grupo, o que eles estão falando, não está de acordo com a natureza de Deus. Não está de acordo com as promessas de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus. E Deus está ouvindo a conversa deles e fica triste com a falta de fé, com a falta de esperança, com a falta de confiança nele. Já o segundo grupo é um grupo que está falando de acordo com o coração de Deus, alinhado com os pensamentos e as promessas de Deus. Este grupo, o Senhor se alegra. O importante que nós precisamos entender aqui é que o Senhor está gravando o que cada grupo está dizendo. Nós muitas vezes pensamos que Deus só nos ouve quando nós estamos orando, mas a verdade é que o Senhor está sempre atento ao que nós estamos dizendo. Tanto é que Jesus diz nos evangelhos que todas as nossas palavras teremos que um dia prestar contas. Então, o que nós estamos falando? Agora, vamos falar sobre Josué e Calebe. Os 12 espias haviam voltado de espiarem a terra prometida. Josué e Calebe faziam parte desse grupo de 12 espias. E vamos ver a conversa deles quando eles estão relatando a Moisés o que viram. Números 13, versículos 26 em diante. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali gigantes. Veja que o relato ele começa bom, eles estão vendo o potencial da terra, mas de repente a circunstância, a realidade da oposição, dos desafios, faz com que o relato que deveria ser positivo se torna negativo. Vamos ver como Josué e Calebe vão responder. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Imediatamente vem a tréplica dos 10 espias, e eles dizem, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, não adianta Calebe tentar persuadir os seus colegas. Eles estão determinados a ser porta-voz das circunstâncias. A verdade é, queridos, que em toda crise e em todo desafio haverá dois tipos de porta-vozes. Os que falam pelas circunstâncias, alinhando-se com os fatos, e os que falam pelas promessas de Deus, alinhando-se com a fé. Sempre será fé versus circunstâncias.
E a boca sempre vai falar do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de medo, é medo que vai sair. Se o coração está cheio de confiança, é confiança que vai sair. Mas nós vamos falar aquilo que realmente nós carregamos. E estes 10 espias carregavam medo. E não tinha como Josué e Caleb persuadi-los de forma contrária. Bem, o que acontece é que este relato negativo, estas palavras pessimistas, contagia o povo. E o povo é influenciado por este relatório negativo. E olha o que acontece. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Mas então Josué e Caleb, de novo, eles intervêm e eles tentam mudar este posicionamento, esta maneira negativa de ver as coisas. E diz assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssima boa, muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra. Como é que o Senhor se agrada de nós? Quando nós falamos o que Ele está falando, quando nós cremos nas suas promessas, quando nós confiamos na sua natureza. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Quando é que nós somos rebeldes contra Ele? Quando nós começamos a falar algo que é contrário à sua natureza, contrário às suas promessas. Quando começamos a nos alinhar com o mundo e sermos porta-vozes das circunstâncias. Estamos nos rebelando contra aquilo que Ele nos prometeu. Não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Eu adorei isso. Ele está dizendo: olha, nós podemos nos alimentar dessas circunstâncias ruins, alimentar a nossa fé, usá-las para nos fortalecer. Ele está dizendo: vamos pegar o ruim e vamos transformar isso em alimento para nós. E não vamos deixar que o que sai nos contamina, mas vamos permitir que o que entra não nos contamine. Então vamos comer e vamos nos alimentar. Finalmente eles dizem: o Senhor é conosco, não vamos temer. No entanto, o povo responde: apesar disso, toda a congregação disse: os apedrejemos. Queridos, a maioria sempre fica com os portas-vozes das circunstâncias. É sempre a minoria que fica com os porta-vozes das promessas. E nós precisamos estar do lado certo nesses dias. Diz no versículo seguinte: porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Não vamos ser como aqueles que não creem. Vamos ser como aqueles que professam e praticam a verdade. Até a próxima.